Ele bateu na própria esposa. Ele estava com a mente destruída. E os Vingadores o expulsaram. Mas isso foi só o começo do fim de Hank Pym. Se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje você vai descobrir a história mais perturbadora da Marvel que nenhum filme teve coragem de contar. A história de um gênio que perdeu tudo: a sanidade, o respeito, a mulher que amava e ainda assim tentou ser herói. Hank Pym não é só o Homem-Formiga. Ele é o cientista que inventou as partículas Pym, criou o Ultron e foi um dos fundadores originais dos Vingadores. Por anos, ele foi o cérebro por trás do time mais poderoso do planeta, um gênio em nível de Tony Stark, um herói respeitado, um marido dedicado. Mas por baixo de tudo isso, havia algo quebrado que ninguém conseguia ver. Hank sofria de bipolaridade não diagnosticada numa era em que ninguém entendia o que isso era. Suas mudanças de humor eram vistas como instabilidade de caráter. Suas crises eram vistas como fraqueza. Quando ele criou uma nova identidade, Jaqueta Amarela, algo mudou. Ele ficou mais agressivo, mais impulsivo, mais irreconhecível. Janet, sua esposa, tentou ajudá-lo. Os Vingadores tentaram apoiar, mas Hank estava desmoronando por dentro sem que ninguém soubesse o nome daquilo. Então aconteceu o episódio que a Marvel nunca tentou suavizar. Durante uma reunião dos Vingadores, Hank apresentou um plano desesperado e antiético: criar um robô que atacaria o time para que ele próprio pudesse detê-lo e provar seu valor. Um esquema de farsa heróica. Os Vingadores rejeitaram. Hank entrou em colapso emocional. E em um momento de fúria e desespero completo, ele agrediu Janet. Uma única vez. Mas foi o suficiente. O ato foi publicado. Foi real. Foi devastador. E Hank não teve desculpa. E os escritores não ofereceram nenhuma. O julgamento dos Vingadores foi rápido. Eles o expulsaram. Janet pediu o divórcio. E o homem que havia fundado o grupo mais poderoso do mundo foi jogado para fora como um estranho. Aqui vem a parte que poucos sabem. O roteirista que escreveu essa história, Jim Shooter, disse anos depois que o artista interpretou mal a cena. A intenção original não era um soco intencional. Era um gesto reflexivo de Hank empurrando Janet enquanto ela se aproximava por trás. Acidental, ainda errado, mas diferente. O artista desenhou um soco direto e assim ficou para sempre na continuidade da Marvel. Uma falha de comunicação entre criador e arte definiu o pior momento da vida de um personagem para toda a eternidade. Hank Pym passou anos tentando se reconstruir. Voltou como herói com outras identidades. Tentou resgatar a reputação. Chegou até a se tornar uma espécie de mentor para a próxima geração de heróis. Mas a sombra nunca desapareceu. Toda vez que seu nome era mencionado nos quadrinhos, aquele momento voltava. Ele carregou aquilo como uma tatuagem que nunca sai. Janet seguiu em frente. Tornou-se uma das Vingadoras mais respeitadas da história. E Hank continuou existindo na periferia. Genial, complexo e permanentemente marcado. Um único momento pode definir quem você é para sempre, mesmo que esse momento seja mal interpretado, mesmo que você passe o resto da vida tentando consertar. A história não espera. E se o herói que criou o maior vilão da Marvel e foi destruído pela sua própria mente não for o verdadeiro vilão da história, então quem é? No próximo vídeo, vamos falar de outro personagem que construiu algo grandioso e foi consumido pelo que criou. Fica aí.